revisitar o tema e o debate sobre a Raposa Serra do Sol é revisitar um grande erro cometido no nosso país. A FUNAI é uma autarquia. Como é que uma autarquia tem o poder de subtrair de um ente federativo território? Uma portaria de uma autarquia pode extinguir um município no Brasil? Não, isso é uma anomalia. Isso é uma irregularidade, uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade evidente. Levei ao presidente Lula a prefeita de Uiramutã, do Partido dos Trabalhadores. E eram para excluir esses municípios. Ela disse: presidente, os meus avós chegaram em Uiramutã em 1908. Eu sou invasora do quê? E eu fui lá no Surumu, visitei as propriedades de arroz. E nós vimos ainda chorando, pedindo para que eles não fossem removidos. Porque além de gerar alguma atividade econômica na região, eles ainda distribuíam uma parte do excedente para as próprias populações indígenas, além de exportar, gerar uma atividade econômica numa região, num estado carente. E o ministro do Supremo não ouviu um único índio, não ouviu um produtor, não ouviu a Assembleia Legislativa, não ouviu o governador, não ouviu o Tribunal de Justiça. Ouviu quem, pelo amor de Deus, para decidir de forma monocrática um absurdo? Não, pessoal, dói no coração, sinceramente. Revisitar essa decisão hoje é uma exigência. Você não pode condenar a comunidade de um Estado, um ente federativo, a renunciar a um direito constitucional, que é o direito ao desenvolvimento, o direito ao bem-estar. Você não pode condenar. O estado do Amazonas tem 1.500.000 quilômetros quadrados, 95% deles destinados completamente à proteção do meio ambiente. 5% para infraestrutura, para agricultura, para pecuária, para toda atividade econômica. Onde é que isso existe no mundo? Além dos casos citados aqui de Roraima e do Amapá. Eu creio que deve a Constituição estabelecer um limite. O limite, 50%. Mais do que 50% é impossível para compatibilizar esses dois direitos, a proteção e o desenvolvimento. A outra coisa é a Constituição devolver aos estados alguma autonomia em relação à destinação do território. Porque o que aconteceu no Pará recentemente, na área do Jamanchim, que é a expropriação do gado de pequenos fazendeiros, aquilo ali é um absurdo. Porque o Estado já tinha votado na Assembleia Legislativa um macrozoneamento que destinava áreas para a atividade econômica e depois da decisão da Assembleia Legislativa do Estado, em uma lei que definiu o macrozoneamento, o governo federal, por uma autarquia, resolveu, em cima da área destinada pelo Estado à atividade econômica, demarcar uma unidade de conservação e transformar ocupantes legítimos e legais em invasores de terra pública. Quem invadiu foi o Estado. O grileiro ali foi o Estado. Foi o IBAMA, foi a FUNAI, foi o Ministério do Meio Ambiente, sem ouvir ninguém. Então eu acho que isso tem que ser reparado. O Estado tem que, onde houve algum tipo de macrozoneamento, vocês veem o resultado que é Rondônia, em qualidade de vida, em distribuição de renda, enquanto que os outros estados foram imobilizados. O congelamento do desenvolvimento para a Amazônia. Eu acho que essa é uma questão. Deputado Girão, eu vou citar apenas 3 casos que eu lembro, está no relatório do deputado Lindenberg Farias. As falsificações do laudo da FUNAI trouxeram índios da Guiana para ocupar áreas para ampliar a área a ser demarcada, dividiram aldeias para multiplicar a área demarcada. Inclusive, motoristas e funcionários foram inscritos como indígenas no inventário
demográfico para aumentar. Isso é um crime. Essa mulher devia estar presa, porque cometeu um crime contra o interesse nacional. Não, e de que a área seria muito maior do que a verdadeira, para você alcançar 1.400.000, 700.000 hectares, 700, você teria que ampliar a presença, e ampliava como? Trazendo da Guiana, dividindo aldeias, ou colocando no inventário de índio o motorista das equipes de... Eu conversei na época com... Deixa para lá. Deixa para lá, fica para as memórias. Mas eu acho, então, deputado, muito obrigado. Acho que o senhor repôs um tema atual, importante, relacionado com o destino do Brasil, com a soberania do Brasil. Se o Brasil não tiver soberania sobre a Amazônia, o Brasil não terá soberania sobre nada. E nada mais atual do que a questão nacional no mundo. Todo mundo se preocupa com o nacionalismo. Por que é que esse pessoal da Europa está sendo derrotado? Porque abandonaram a questão nacional e os outros tomaram a bandeira e disseram não, as nações ainda existem. Ou como disse um escritor americano recentemente no artigo, se você pensa que é cidadão do mundo, você não é cidadão de lugar nenhum. Tá certo? Você é cidadão do seu país. Muito obrigado. Bom, agora passo a palavra ao nosso Aldo Rebelo. Dispensa a apresentação, naturalmente, mas com um currículo respeitadíssimo, técnica agrícola, né? Sempre valorizar a nossa profissão, parlamentar brilhante que foi aqui nessa casa, liderou essa casa em temas importantes, não só a presidência da casa, como, naturalmente, em ações que resultaram acho que a presença e a atuação e essa capacidade de discernimento que o Aldo tem de navegar em águas turbulentas, independente da direção da onda, naturalmente ele fez casca grossa, né? Já não cozinha mais na primeira fervura, diríamos lá no nosso Espírito Santo, portanto está autorizado a fazer uso da palavra, do conhecimento, da sapiência, da sabedoria e da inteligência, para que possamos construir também uma navegação na direção daquilo que o Brasil tanto espera. Muito obrigado, deputado Evair, prezado deputado Nicolete, deputado Gabriel Mota, senhores deputados, senhoras deputadas, senhora senadora. Revisitar o tema e o debate sobre a Raposa Serra do Sol é revisitar um grande erro cometido no nosso país. Pior do que uma injustiça, do que um crime, é um erro. Certa vez o imperador Napoleão Bonaparte mandou executar um seu opositor que vivia em Londres, um determinado conde, e o conde foi assassinado, uma repercussão péssima em toda a Europa, e o principal ministro do Napoleão, Talleyrand, fez a seguinte observação ao imperador: imperador, isso foi pior do que um crime, isso foi um erro. Um crime muitas vezes se esgota na vítima que alcança. O erro tem sentido de permanência, tem sentido de continuidade. E eu pude acompanhar de perto, visitando, debatendo, discutindo nas funções que me eram dadas ocupar, e dando o meu ponto de vista, que não estava movido por razões políticas ou partidárias ou ideológicas. Eu era um deputado urbano da cidade de São Paulo, filiado ao Partido Comunista. Não tinha razões que não fosse o interesse nacional em participar daquele debate, em visitar Roraima muitas vezes para discutir esse assunto. E eu antevia, pela minha visão nacional, que ali estava em curso o risco de um grave erro contra os interesses do Brasil. Muito mais do que contra os produtores de arroz, contra os indígenas que não foram ouvidos, contra o estado de Roraima que não foi ouvido, o seu governador, a sua Assembleia Legislativa. Era um erro contra o Brasil.
O esforço que eu fiz foi ajudar a constituir uma comissão na Câmara, que foi presidida pelo nosso saudoso Moacir Miqueleto, e para revogar qualquer sentido de interesse ideológico ou corporativo, escolhi para relator dessa comissão um deputado do Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro, muito mais do que urbano, eu diria litorâneo. Lindenberg era um personagem ali muito mais de Ipanema, de Copacabana, do Leblon, do que do estado do Rio de Janeiro. Eu digo, você vai ser o relator e vai escrever um relatório com isenção sobre o que você vai ver lá em Roraima. E no Senado, outra iniciativa foi tomada e o relator escolhido foi um senador do Partido dos Trabalhadores, o senador Delcílio Amaral. E como já foi dito aqui, ambos produziram relatórios demolidores sobre o erro que foi cometido em Roraima. Os dois relatórios estão disponíveis na internet. Aqui a conclusão do relatório do deputado Lindenberg Farias, que eu pedi a ele que convertesse no memorando para ser entregue ao presidente da República. E eu levei pessoalmente o relatório ao presidente Lula. Levei ao presidente Lula a prefeita de Uiramutã, Florani, do Partido dos Trabalhadores. E eu lembro do diálogo da prefeita Florani com o presidente Lula. Ela disse, presidente, os meus avós chegaram em Uiramutã em 1908. Eu sou invasora do quê? Porque a FUNAI, ou melhor dizendo, as ONGs, que na verdade é quem determina essa política na Amazônia. Nós temos na Amazônia um governo de direito e um governo de fato, que é o governo das ONGs, que programam, que planejam, e o braço do Estado apenas executa essa política. Você tem uma autarquia, a FUNAI é uma autarquia. Como é que uma autarquia tem o poder de subtrair de um ente federativo território? Uma autarquia tem o poder no Brasil de subtrair território do Estado, de acabar com outro ente federativo que é o município. Uma portaria de uma autarquia pode extinguir um município no Brasil? Não, isso é uma anomalia. Isso é uma irregularidade, uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade evidente. E eram para excluir esses municípios. O seu município, prefeito, deputado Quartiero, Pacaraima, lá do BV8, e outros municípios eram para ser extintos, inclusive no Uiramutã, da prefeita Florani. E eu fui lá no Surumu, visitei as propriedades de arroz produzido com melhoramento genético para adaptar a semente ao solo local, com irrigação de gravidade, pegando a aguinha que desce, sem uso de eletricidade, sem consumo de energia. E nós vimos lá na reunião com as índias, você estava lá, Quartiero, ainda chorando, pedindo para que eles não fossem removidos, porque além de gerar alguma atividade econômica na região, eles ainda distribuíam, Márcio Junqueira, uma parte do excedente para as próprias populações indígenas, além de exportar, gerar uma atividade econômica numa região, num estado carente. Empreendedores que se deslocaram, o Iticauá do Paraná, o Quartiero do Rio Grande do Sul, num esforço grande para produzir numa região hostil, difícil, sem infraestrutura, distante da assistência técnica, distante da extensão rural. Não, pessoal, dói no coração, sinceramente, dói no coração o que foi feito. E um ministro do Supremo, que não sabia sequer, acho que não sabe até hoje, localizar Roraima no mapa, não viu um único índio, não viu um produtor, não viu a Assembleia Legislativa, não viu o governador, não viu o Tribunal de Justiça, não viu. O viu quem?
Ouviu quem, pelo amor de Deus, para decidir de forma monocrática um absurdo? Pois bem, revisitar essa decisão hoje é uma exigência, porque o país vive esse absurdo. Alguém diz, o Brasil vive uma situação de insegurança jurídica. Não, o Brasil vive uma situação muito mais grave, muito pior. A insegurança jurídica diz respeito à relação dos entes privados com o poder judiciário. O Brasil vive um processo de insegurança institucional, quando as instituições e os poderes não têm segurança em relação às suas próprias atribuições. Tomemos o caso do marco temporal. Nós temos duas decisões de dois poderes distintos, que é a decisão do Supremo e a decisão do Congresso. E essas duas posições estão em suspenso por uma decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu qualquer decisão contestatória à decisão da Câmara e agora está convocando audiências conciliatórias ou coisa que o valha. Mas, na prática, nós temos uma concorrência, vamos usar uma palavra mais suave, entre os poderes. O Supremo com uma decisão e o Congresso com outra. E ninguém sabe qual que vai prevalecer. Tem sentido uma situação dessa? Você pode dizer que o país vive um estado de normalidade democrática com uma situação dessa, minhas amigas e meus amigos? Por favor, pelo amor de Deus. E aqui não vai reparo às pessoas físicas dos ministros e das ministras pelos quais eu tenho respeito, apreço e com alguns amizade, inclusive. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de instituições da República, do equilíbrio, da relação entre elas. Nós temos uma outra aí também, permanente, que é a decisão sobre a construção de uma ferrovia que ligaria o município de Sinop à área mais dinâmica da economia do Brasil. Eu diria que é a única área dinâmica que existe na economia do Brasil, que é a da agricultura, da pecuária, da agroindústria. E um porto moderníssimo que eu visitei, percorri no ano passado, senadora Ana Amélia, de carro, dirigindo toda a Transamazônica. Não estou falando de ouvir dizer, estou falando de ir lá. Fui a Miritituba, fui a Sinop, 933 quilômetros de ferrovias, bloqueadas por uma decisão monocrática do Supremo há 3 anos, em março de 2020 ou 2021, essa decisão foi tomada, e permanece até hoje a pedido de uma ONG e de uma instituição do Estado brasileiro, do Ministério Público Federal, que na Amazônia é o braço jurídico das ONGs. O Estado brasileiro na Amazônia é o braço jurídico das ONGs. Procuradores que são membros de conselho de ONG, que não recebem produtores, como eu vi em Altamira, mas comungam com essas organizações não governamentais como se fossem vinho da mesma pipa e farinha do mesmo saco. Pois bem, o meu saudoso tataravô, meu tataravô do Apolinário Rebelo, que tem o mesmo nome dele, foi prefeito da minha cidade em 1892. Lá na periferia do Brasil e na periferia de Alagoas, que é o sertão das Alagoas. Viçosa, ele foi prefeito de Viçosa. E sabe por que é que nós sabemos que ele foi prefeito de Viçosa, deputado Evaí? Porque foi na gestão dele que a ferrovia foi inaugurada em Viçosa, em 1892. E 130 anos depois ou mais, nós não temos direito de ter a ferrovia no lugar mais dinâmico da nossa economia, barrado por uma ONG, com o Estado brasileiro. O Supremo acolhendo o pedido do Ministério Público Federal. Isso não tem sentido, isso tem que ser bloqueado. Ou o Brasil vai afundando nesse pântano. Isso tem que ser bloqueado. Essa casa, amanhã ou depois, tem que reunir em uma grande emenda à Constituição o restabelecimento da ordem jurídica que a Constituição queria escrever e que hoje
Marco temporal está lá no artigo 231. Eu fiquei 24 anos nessa casa, nunca ouvi nem em comentário de cafezinho a ideia de que ele não existisse. Ministério Público Federal, não. Não, tem que se tirar do Ministério Público Federal o direito de barrar obra de interesse nacional. Obra que gera emprego, tributo, divisas, não pode ser barrada pelo Ministério Público Federal. Alguém tem que colocar isso na Constituição do Brasil. O Ministério Público Federal já cumpre um excelente papel combatendo a corrupção. Agora, barrar o desenvolvimento do país, não pode. E o Supremo tem que voltar a ser um tribunal constitucional, respeitado, acatado, acolhido, mas não pode ser o tribunal de tudo. Tribunal que decide a escolha de ministro, a escolha de delegado, que substitui o Congresso em legislar sobre comportamento, sobre coisas que é claramente atribuição do Congresso, da Casa do Povo, que tem como ouvir todo mundo. Bem, então, eu creio que o momento é mais do que apropriado para que esse erro seja revisitado. Quem sabe dessa vez os produtores excluídos, expulsos, contra a sua vontade e contra a vontade dos indígenas, eles sejam ouvidos dessa vez. Quem sabe as próprias populações indígenas sejam ouvidas, o governador de Roraima seja ouvido, a Assembleia Legislativa seja ouvida, o Tribunal de Justiça seja ouvido. Quem sabe a sociedade seja ouvida, porque ela não é ouvida. E o resultado hoje, deputada Silvia, bom lhe ver. O resultado hoje é que eu calculei isso, fui lá na Assembleia Legislativa de Roraima, reuni lá com o consultor do presidente do deputado Soldado Sampaio. Ele me deu os cálculos. Roraima hoje tem reduzida para a atividade econômica uma área de 5,94% do Estado. Todo o resto está imobilizado em área indígena, em unidades de conservação ou federal ou estadual, e do resto ainda tem a lei do Código Florestal que tira 80% do 89% imobilizado. E agora ainda tem mais projetos de ampliação de unidades de conservação e de novas áreas indígenas. Eu disse lá numa entrevista para o nosso Fará, eu digo, o governador, a Assembleia Legislativa, não podem permitir uma coisa dessa. Não pode, é um ultraje. Um ultraje. Você aceita tudo, o ultraje não. Tá certo? A honra não, porque isso não diz respeito à política, diz respeito à honra de quem vive e governa o Estado. Mesma coisa está lá no Amapá. Eu fui no Amapá a convite do governo para discutir petróleo. Proibiram um poço de petróleo lá na margem equatorial. Na margem equatorial da Guiana pode. Tem 11 bilhões de barris de reserva já. Eu sou secretário das Relações Internacionais do município de São Paulo. Recebo uma ligação de empresários amigos meus. Rebelo, me marca audiência com o embaixador da Guiana em Brasília. Eu digo, para quê? Nós vamos abrir uma empresa na Guiana. Uma empresa química. Eu digo, mas por que não abre no Brasil? Ele disse, porque lá o petróleo é mais barato, o gás é mais barato, o imposto é mais barato, o licenciamento é mais rápido. Eu vou dizer o quê? Vou dizer o quê exatamente para eles? Agora, no Amapá, nós temos 142 mil quilômetros quadrados. 142 mil quilômetros quadrados são 14 milhões e 200 mil hectares. 14 milhões e 200 mil hectares. E eu perguntei ao presidente da Federação da Agricultura que estava lá. Eu disse, o senhor tem quantos desses 14 milhões e 200 mil hectares cultivados? 5 mil. Eu disse, isso é menos do que tem o município de São Paulo. Qualquer município do estado de São Paulo tem mais de 5 mil hectares. Porque bloqueado eram 30 mil, 25, 20, 15, e isso vai desaparecer porque é uma atividade de risco. Você criar uma vaca ou plantar uma roça no Amapá é criminalizada a atividade. Num estado que tem 73% da população vivendo de transferência de renda. Não, isso não pode. Tem uma evidência maior do fracasso
fracasso dessa política. Há alguma evidência maior? Divulgaram os dados do IBGE, do índice de analfabetismo por município. O maior índice de analfabetismo do Brasil é no município que tem o maior índice de população indígena. Por quê? Porque essa política não alcança a população indígena. Entre a população indígena estão os indicadores de maior índice de mortalidade infantil, maior índice de analfabetismo, maior índice de doenças infecciosas. Quando eu fui lá, que entrei na maloca dos Yanomami, que voltei, lá no Hospital das Clínicas, um amigo meu disse, faça logo o exame de tuberculose, porque existe uma tuberculose disseminada entre as populações indígenas de Roraima. Isso foi em 2000, 99, 2000, dizer que é hoje que a situação, não, os índios com as costelas de fora, eu vi dentro da maloca, o estado de subnutrição, 9.600.000 hectares, 96 mil quilômetros quadrados, mais do que o estado de Santa Catarina. Resolveu a questão dos índios? Não resolveu nada. Não resolveu nada. Ou seja, porque não é a questão da terra. É a questão de incorporar esses irmãos ao projeto de desenvolvimento do país, oferecer a eles alguma condição de vida que essa política não oferece. Estão todos eles nos zongueiros. E algumas lideranças cooptadas vivendo em Paris, vivendo em São Paulo, arranjando mandato em São Paulo, porque não podem andar na Amazônia. Porque não são aceitos na Amazônia. Não são. E não representam os indígenas da Amazônia, nem a Amazônia. Representam os interesses internacionais. Por essa razão é que eu digo que não é uma questão ideológica. É uma questão do interesse do Brasil e do interesse contrário ao Brasil. Senão nós não teríamos esse relatório do Lindenberg. A minha opinião na época, que falei para o presidente Lula. A bem da justiça, eu e o ministro Zé Dirceu falamos, isso é um erro que está sendo cometido. Um erro grave. Fazer essa demarcação dessa forma. Então, é um problema do interesse nacional, do interesse do Brasil. Uma área que vai sendo ocupada, 2/3 do nosso território, Dona Cristina. Cada vez mais ocupada, por quê? Pelo narcotráfico e pelas ONGs. O governo, de fato, da Amazônia, eu vi isso em Manaus. Disse, olha, está voltando agora da fronteira, o prefeito disse, não sou mais o maior empregador do município, perdi o posto para o narcotráfico. Por que essa garotada não tem o que fazer? Por que é que tem prostituição? Porque não tem atividade econômica. A família ou morre de fome ou põe uma menina numa canoinha levada pelos irmãos para subir num barco e ganhar 10, 20 reais. Pessoal, é isso. Eu vi isso em Altamira. E percorrendo ali, entendeu, pela orla de Altamira, aqueles aparatos da Polícia Federal, da Força Nacional, da FUNAI, do IBAMA, helicópteros, carros, viaturas. Para quê? Para essas operações. Para expulsar os ribeirinhos. Para entregar isso ao governo, sei lá de quem, no futuro. Então, não é só a produção de arroz que foi confiscada, que foi reduzida. Vamos substituir a palavra crime por erro, por esse grave erro que foi cometido. E que pode ser reparado, está ao nosso alcance. Felizmente que está ao nosso alcance. Tá certo? Reparar esses erros. Não é a coisa mais difícil que será feita na história do Brasil. Mais difícil foi incorporar Roraima ao território nacional, incorporar a Amazônia. Os nossos antepassados fizeram isso. Os bandeirantes, os indígenas, as missões religiosas, os portugueses, fizeram isso. Nos entregaram esse patrimônio. E nós não vamos deixar escorregar pelas mãos, né? Pelo amor de Deus, só faltava isso, né? Tá certo. O mais difícil eles fizeram, que aquilo foi cobiçado 400 anos. O holandês queria aquilo, o francês queria aquilo, o inglês queria aquilo, o espanhol queria, todo mundo queria. E o esforço desses antepassados prevaleceu. Então o esforço maior foi deles. Nossa, perto do que eles fizeram, é uma filigrana jurídica. Eles fizeram no MUC. Derramaram sangue para fazer isso. Pedro Teixeira saiu lá de Cametá
Levou 2 anos para ir até o Equador e voltar, com 2.000 índios na canoa e na flecha. Agora todo mundo vai de avião para Roraima, certo? Vai de lancha, vai de voadeira. Não, meu irmão. Pedro Teixeira foi no remo. Era o remeiro subindo o rio. Depois voltou. Então essa dificuldade não é tão grande, tá certo? Então precisa ter energia, vontade, convicção e um pouco de coragem para enfrentar essa situação, tá certo? E ajudar o Brasil a resolver na área da segurança alimentar uma coisa que para nós é fácil de resolver. Você tem terra, você tem recursos naturais, você tem clima, você tem... Estava lá em Santarém, fui tomar um banho no Tapajós, o amigo que me levou disse, ó, isso aqui altera de temperatura por ano 2 graus. Quando sobe muito é 2 graus, quando desce muito são 2 graus. Essa é a situação que nós temos na Amazônia, ô Junqueira. Vamos nos queixar não, agradecer a Deus por ter nos dado tantas possibilidades. Eu digo, terminando, deputado, um país é formado de 2 circunstâncias. Um é o destino, a natureza, a geografia. Isso nós não escolhemos. Nós temos aqui, nesse continente, com 17.000 quilômetros de fronteira, com toda a água do mundo, 340.000 quilômetros quadrados de água doce de superfície, e a China produzindo mais peixe amazônico do que nós. Tem cabimento, mas produz. Mas nós recebemos isso, a natureza e o destino. O resto são as escolhas. Só que as escolhas estão ao alcance dos homens resolver, tá certo? Então vamos aproveitar aquilo que a natureza, que Deus nos ofereceu com tanta generosidade, e vamos fazer melhores escolhas para ajudar o destino e não atrapalhá-lo como tem sido feito. Muito obrigado. Obrigado pelo conhecimento repassado a todos nós, pelo fruto da sua experiência, da sua construção. Naturalmente, o Aldo Rebelo merece o nosso respeito e as suas palavras, com certeza, é para nós uma luz nesse Brasil de escuridão.